Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o ITRI 11, relatório agora de maio, mais ou menos acompanhando esse hedge fund, é o Itaú Total Return, falar sobre ele. E então bora para o relatório gerencial de maio. Não se esqueça de curtir este vídeo, vai continuar me ajudando bastante a produzir este conteúdo que eu tenho certeza que vocês gostam muito. Então vamos lá, mais um mês, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, beleza? Mais um mês acompanhando, então bora para o relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de maio, do ITRI 11 Itaú Total Return, que é aquele fundo que quando foi lançado, muitas pessoas caíram no golpe, não entenderam que os 16% ao ano prometido, embora não tenha entregue isso, né, porque também não podia se imaginar que o mercado ia mudar tanto, que era 16%, mas que era rendimento mais valorização, e as pessoas não entenderam muito bem isso, mas hoje é um baita do hedge fund, eu gosto bastante dele, e aqui hoje o fundo aí 92,48 patrimonial, 82,90 mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui quanto que ele fechou hoje. Dá uma olhadinha aqui. ITRI 11. 78,81. Pessoal, aqui tem muito mais função essa desvalorização que vários fundos passaram aí, principalmente por causa da questão da tributação, né, da MP, que a gente ainda não sabe como vai ser em termos de se vai passar ou não. Eu fiz um vídeo, inclusive, explicando ponto por ponto desse MP, os artigos, peguei a MP. Uma coisa é você simplesmente sair falando aqui, outra coisa é você pegar a MP e explicar, né? São poucos os que fazem isso. E provavelmente deve ser por isso, né, esses fundos caíram, mas vamos aguardar. Mas eu acho que dessa vez não sairemos ilesos. Então o fundo aí é 82 centavos, ele aumentou o dividendo em relação ao mês passado. E se a gente for pegar aqui cota do mercado de hoje, principalmente, com o dividendo pago, tá dando mais de 1% ao mês aí. Falando sobre o cenário, pessoal, e aqui é algo que a gente precisa relevar um pouco, porque tudo mudou, essa questão do cenário, principalmente a questão. A gente vai ver isso muito escrito no próximo mês, os relatórios do próximo mês, que são referentes a junho, a gente vai ver como é que os fundos lidam com essas explicações. Então a gente não tem muito o que falar, né? Principalmente por causa das tributações, o que muda tudo, né? Muda tributação de fundo imobiliário, renda fixa. Então a gente tem muito que. Vamos esperar ver qual que vão ser os comentários das gestoras. Então, falando aí sobre o. Deixa eu ver aqui. Aqui eles falando sobre a questão de. Aqui é um ponto que independe do mercado dos fundos imobiliários em si, mas falando sobre o mercado imobiliário, falando que no estado de São Paulo aí os condomínios logísticos A+, tiveram a taxa de ocupação está em 8,82 e o preço do médio continua superando patamares máximos, agora quase em 29,06. A gente precisa ver como é que estão os fundos atualmente aí, a grande parte dos fundos negociam abaixo disso. Se não me engano, acho que o LVBI está muito próximo disso daqui. E falando aqui que o fundo é um cenário positivo para o fundo, porque ele tem desenvolvimento logístico lá da RBR, tem um retorno esperado aí de 20% ao ano, e tem fundos que têm exposição, ele tem na carteira de fundo dele, do fundo do ITRI, tem exposição a ativos logísticos. Estou falando aqui sobre o ativo de Guarulhos, né, que está em fase de entrega, já foi 100% alugado para uma empresa do segmento de e-commerce, então isso aqui é importante porque eles falam que a gestora seguirá a estratégia de venda do ativo para retorno do capital investido, ou seja, vender o fundo. Distribuição de 82 centavos, acima do guidance, principalmente porque teve um ganho de capital realizado com ações da Direcional. E aqui, pessoal, eu mostro para vocês, esse para mim é um dos principais pontos de um hedge fund, essa possibilidade de ele ter ação de empresas do segmento dentro da carteira, e aí você tem a possibilidade até de valorização dos ativos, isso eu acho muito bacana, então teve um ganho de capital aí. Porque a nossa posição de ações desde o início tem variado de 3 a 5% e gerou já 15 centavos por cota de ganho de capital nos últimos 3 meses. Finalizaram aí com o mês com 4,3 quase 4,4 do patrimônio em ações, sendo 1,45 em shopping e quase 3 em incorporadoras. Não teve nenhuma alteração significativa na carteira de fundo imobiliário esse mês. A gente vê aqui que o fundo pagou 82 centavos, acima do. É o dividendo, o maior dividendo aí desde julho do ano passado, que foi 85 centavos. Deixa eu ver aqui, demonstrativo de resultados. A gente vê aqui o ganho de capital, que foi ele o que praticamente foi o responsável aí pelo um resultado maior, e o fundo conseguiu pagar aí os 82 centavos.
Que a gente vê que o fundo de fato não entregou ainda, né, o que ele prometeu no início, mas também muito em função do mercado, né? É que se a gente for ver, o fundo ele prometeu 16% ao ano, e a gente está falando aí de 2024 negativo, já positivo em 2025, mas muito longe se a gente for pegar na média do que eles prometeram, mas claro, o mercado foi soberano aí. A carteira hoje do fundo ele é um pouco diferente dos outros hedge funds, ele tem mais fundo imobiliário, ele parece, a questão da carteira dele tem mais similaridade com o CPTS, embora o CPTS não tenha essa parte aqui. CPTS é fundo imobiliário e CRI. Gosto, e esse que eu volto a falar, eu gosto muito da carteira de fundo imobiliário do ITRI. São fundos que tranquilamente eu tenho ou teria, então são bons fundos. Portfólio de fundo imobiliário, a parte maior de CRI, shopping, logística, escritório, FOF, varejo e desenvolvimento. Aqui é portfólio de ação, eles já até citaram lá em cima, a maior parte é incorporadora e tem um pouco de shopping, e portfólio de CRI, a maior parte é residencial, depois escritórios. Aqui o portfólio de CRI, portfólio aqui é a parte dos outros ativos, escritórios. Bom, pessoal, era isso. Mais um mês aí acompanhando, gosto bastante desse fundo. Uma pena para quem entrou no IPO acreditando numa valorização que acabou não tendo, mas atualmente, com o deságio que ele está, já teve muito mais. Mas ainda eu entendo como sendo um ativo para quem tem interesse em hedge fund considerar e estudar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.